Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, esses dias atrás eu estava assistindo a um hangout onde estava ali participando o professor Olavo de Carvalho. Eu estava ali vendo o hangout, até participei dos comentários, falei com algumas pessoas nos comentários e tal, e de repente, como já era de se esperar, surgiu ali nos comentários então alguns intervencionistas para dar ali o seu showzinho, chamar a atenção, e de alguma forma tentar desvirtuar os comentários e falar algumas besteiras sobre os assuntos que estavam rolando no hangout, que seriam coisas do Brasil, política, etc, etc. Vejam que interessante. Eu vou mencionar uma matéria aqui que foi publicada em dezembro do ano passado, tá? Para ser mais preciso, dia 20/12/2016, onde fala sobre o Exército Brasileiro recebia propina da Odebrecht para comandar o Brasil. Aí tem uma matériazinha aqui, eu vou ler alguns pontos, depois eu volto a comentar sobre a ação de alguns intervencionistas aí. A Justiça Federal decidiu nesta sexta-feira aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Zelotes da Polícia Federal. A decisão foi proferida pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. As investigações apuraram que Lula, seu filho, e os consultores Mauro Marcondes e Cristina Maltoni participaram de negociações irregulares no contrato de compra dos caças suecos Gripen e em uma medida provisória para a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras de veículos. Segundo a MPF, Luiz Cláudio recebeu 2,5 milhões da empresa dos consultores. O interessante é que nessa mesma matéria fala sobre uma questão de março de 2011. Depois de negociar por cerca de 4 meses, o grupo Odebrecht assumiu o controle acionário da Mectron, uma das mais importantes empresas no setor de defesa brasileiro, fabricante de mísseis e produtos de alta tecnologia para o mercado aeroespacial. Depois fala do interesse da empresa, no caso, em aprimorar armamentos e também exportação de armamento e tal, tudo mais. Então você percebe o que nessa matéria? Que existe uma corrupção sim também dentro do Exército. E o interessante é que esse processo você acaba percebendo que seria uma maneira de você conseguir aí um certo controle de um poder armado. Isso faz muito sentido. A matéria é um pouco extensa, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vocês deem uma olhada. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, sabendo que existe um processo de imbecilização através de movimentos culturais aqui no Brasil, desde a década de 60, nós temos que entender que muitas pessoas que estão dentro do Exército também sofreram esse tipo de influência. E também, sim, muitos deles foram imbecilizados e têm a visão completamente fechada para a realidade do que nós temos de fato acontecendo aqui no Brasil. É claro que existem boas pessoas dentro do Exército, algumas pessoas que até têm boas intenções e entendem o que está acontecendo, sim, mas pode ter certeza que ao mesmo tempo muitos não. Então, essas pessoas que serviram e fazem parte do Exército, eles têm uma vida pessoal. E eles absorvem informações da grande mídia, etc, etc, e foram bombardeados, sim. Então, muitas dessas pessoas fazem parte do plano do jogo de poder, algumas conscientes e algumas não. Mas, sim, existe uma corrupção dentro do Exército. O que nós temos aqui são intervencionistas que têm um sentimento, onde nós já mencionamos em lives, em vídeos, e até mesmo aqui no meu canal, no Terça Livre também e tal, sobre a questão do brasileiro ter esse sentimento relacionado à monarquia, onde nós temos essa esperança, nós esperamos que um paizão resolva os nossos problemas. E foi por isso que chegou o governo que chegou e tomou conta do jeito que tomou. As pessoas sempre esperam que eles resolvam as coisas, façam tudo, tá, para nós. E esse clamor, esse pedido por uma intervenção é a mesma coisa. Se você for parar, é o mesmo problema, o mesmo sentimento. No sentido de você querer mudança, mas não mudar. Então eu vou gritar para que alguém venha e resolva os meus problemas. É assim que funciona. Tá? Num esquema de monarquia, tem o rei que resolve o problema. Então o Brasil ele tem isso na sua raiz. Só que acontece que as pessoas foram direcionando isso para outros sistemas e também agora nessa questão da intervenção militar. E nós temos junto com esse sentimento o medo e o desespero
numa tentativa de evitar algo ruim, no caso que seria colher aquilo que vem sendo plantado no Brasil há muitos anos. Existe também um desespero, né? Desespero é falta de fé, e você observa que isso acontece com muitos intervencionistas, porque falam e falam e falam de Deus, mas na verdade existe um desespero nesse clamor por uma intervenção militar. Tá? E a maneira de ação de alguns intervencionistas ela é bastante preocupante, porque como por exemplo, eles têm uma grande necessidade de ter atenção, e eles parecem que precisam de uma aprovação. Isso você nota que agem dessa forma já por uma degradação familiar. Então, como não tiveram certa aprovação na sua família e tal, eles encontraram nesse clamor por intervenção militar uma aprovação de um tipo de público, que são pessoas que enxergam nisso aquele sentimento agradável de uma solução rápida e fácil, que é impossível. Então existe o público que gira em torno dessas pessoas que clamam por intervenção com esse tipo de sentimento. Essas pessoas se sentem como se fosse amadas por elas têm a aprovação de um grupo de pessoas e vão continuar nessa loucura. E para preservar essa loucura e conseguir a atenção, eles vão ir contra as pessoas que de fato apresentaram a realidade do Brasil e que o processo de recuperação do país ele é longo e demorado, como por exemplo o Olavo de Carvalho. E é uma maneira muito simples de você ter atenção, porque você ataca assim abertamente uma pessoa que de fato apresentou a realidade e a situação que nós vivemos, né, mediante todo esse jogo cultural, etc, etc. Então, obviamente, você vai chocar. Então você vai ter a atenção de algumas pessoas que têm interesse na solução rápida e fácil, porque deixam de lado, esquecem, abandonam a realidade, porque a realidade é dolorosa. Nesse caso, a verdade é que não existe a solução rápida e fácil, e começa a juntar essas pessoas em torno desse pessoalzinho da intervenção. Então, o que nós temos aqui? Nós temos assim um pedido que seria para uma força que, acredito eu, não vai agir da forma que essas pessoas imaginam, né? Que não se sabe o que se passa na cabeça de todas essas pessoas, que são pessoas que estão muitas envolvidas em corrupção, né? E até, de repente, junto num plano de poder, de domínio, etc, etc, né? Tem pessoas boas, sim, mas estão confiando numa maneira assim, geral. E se de repente uma ação partir dessas pessoas que não estão do lado do povo? E agora eles chegaram ao absurdo de até ameaçar as pessoas, falando que quem está contra o exército, quem sabe, tentando forçar as pessoas a ficarem do lado, não do exército salvador, não, mas do lado da ideia deles. E partem para alguns comentários ameaçadores, do tipo, quem está contra o exército, e essas pessoas estão falando contra o exército, falando que isso é impossível, porque é como se nós tivéssemos medo de um tribunal do exército, entendeu? Então assim, é uma situação completamente absurda, tá? Que você nota que gira em torno desse tipo de sentimento, de carência por atenção, necessidade de aprovação, né? Necessidade de buscar um caminho simples, fácil e rápido, são todas coisas que não existem. Ressalto mais uma vez, a mudança do Brasil ela parte de cada um. Se nós queremos mudança, nós precisamos mudar. E nós precisamos aceitar essa dura realidade de que o Brasil chegou numa situação bastante ruim, tende a piorar, tá? E que vai demorar anos para sair. Então o que nós podemos fazer é tentar fazer aquilo que é o mais simples, porém o mais difícil. É a mudança interior, pessoal, e tentar mudar aquilo que nós podemos, aquilo que está ao nosso alcance. Né? Fazer aquele esquema velho, mais uma vez, eu vou dizer, que é o esquema de ocupação, tentar influenciar, tentar ocupar escolas, tentar conscientizar pessoas, fazer um trabalho que é de formiga, assim, é aquele lance do passarinho, que tem um grande incêndio, ele pegava lá a água com o bico, jogava, né? Trabalho de formiguinha, é esse tipo essas velhas historinhas, é o que mais tem resultado, e é a longo prazo, mas é o que funciona. Então, ficar aí pedindo por uma ação de terceiros para resolver os nossos problemas, em torno dessas ideias fantasiosas e tal, desculpa, mas em parte é loucura, é idiotice. E essa matéria prova que existe muita corrupção e que é algo assim que pode virar contra o povo. Não é muito difícil, tá? Bom, enfim, era esse comentário que eu gostaria de fazer sobre essa situação, sobre o que eu presenciei lá, sobre as cabecinhas de alguns intervencionistas. Vou deixar essa matéria na descrição desse vídeo, tá? Se vocês derem uma olhada aí, tirem as conclusões de vocês. Enfim,
estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!